extraculares, eles são esses aqui. Então eles são 7 músculos extraculares, cada um tem uma função. São 4 músculos retos, 2 oblíquos e um que fica caudal, que se chama retrator do bulbo. O que é importante a gente fazer de forma esquemática? Então, se eu desenhar aqui o globo ocular, ele tem 4 músculos retos. Um dorsal, um medial, um lateral e um ventral. Tem um músculo oblíquo dorsal e tem um músculo oblíquo ventral. Que, se vocês repararem aqui, você tem que pensar que esse músculo ele vai, contrair para cá, contrair para lá. Ele mexe o olho para o lado, para medial, para baixo, para cima, e os músculos oblíquos fazem mexer em ângulo, Então, um ângulo para cima, ângulo para lateral, látero medial, látero dorsal, médio ventral. Os oblíquos fazem esse ângulo. Então, esses 6 músculos eles têm origem muito próximo aqui, logo quando já sai a região de limbo, onde já sai a conjuntiva bulbar, já se inicia os tendões dos músculos. Se você estiver operando uma enucleação traumática, o olho saiu para fora de forma traumática, pode ser que algum desses músculos já estejam sido rompidos. E aí você não vai precisar encontrá-los ou dissecá-los. Ou em alguns casos, os músculos são tão fininhos que você acaba não percebendo muito bem onde eles estão, tá? Mas é importante que você tente reconhecer os músculos e até mentalmente vá contando os músculos que você tem que ir incisando para poder expor mais o olho. E caudalmente ao olho, se a gente pensar que o globo ocular está aqui mais uma vez, tem um músculo que fica lá atrás, puxando o olho para trás mesmo. Esse músculo se chama músculo retrator do bulbo. Ou seja, a função dele, está aqui a fossa orbitária, A gente falou desse músculo também na aula de prega semilunar conjuntival, sobre o sepultamento, Qual que é a função desse músculo? A função desse músculo é retrair o bulbo ocular. O nome já diz o que ele faz, músculo retrator do bulbo. Para quê? Toda vez que o animal piscar, então fechar as pálpebras, o músculo retrator do bulbo age, puxando para trás o olho caudalmente, para que a prega semilunar dispare, recolha a lágrima que estava ali, já mais antiga, e deposite lágrima nova. Toda vez que você for fazer um exame episcleral ou avaliar a conjuntiva palpebral, que você faz a compressão ali próximo do olho do paciente, você já deve ter visto que quando você comprime o olho, a prega semilunar acaba aparecendo mais. Ou um animal quando está acabando de acordar, abrindo o olho, assim, você vê que a prega semilunar ainda está lá. É o músculo retrator do bulbo agindo, tá? Também protegendo o olho, então deixando o olho mais caudal e fazendo essa dinâmica de lubrificação do olho, troca de lágrima, tá ok? Um fato interessante que a natureza fez é o que? O nervo óptico, que é o segundo par de nervo craniano, ele vem aqui por dentro do retrator do bulbo, ou seja, ele já vem um pouco protegido também pelo retrator do bulbo. E aí, vascularizando essa região, vascularizando na verdade o bulbo ocular, vem quem? A artéria oftálmica externa. E aqui eu vou até trocar a cor para vocês entenderem e gravarem isso. A artéria oftálmica externa ela é bastante anovelada. Então ela vai abraçando o olho assim, e aí ela vai se insere na região adequada. Isso é importante porque quando você vai tratar um paciente que chegou com uma enucleação, uma esterilização do bulbo ocular, embora não seja o escopo da aula, por que isso acontece e às vezes você consegue colocar o olho para dentro e manter esse olho viável? Por quê? Quando o olho cai, entre aspas, a artéria oftálmica externa que estava novelada, ela só se estica, ou seja, o olho se mantém vascularizado. E aí, mediante um exame adequado, você vai ter que descobrir se esse olho, além de vascularizado, vivo, está funcional, entendeu? E aí você consegue já fazer um prognóstico ali, com o passar dos dias,
entender como esse olho vai estar. Tá ok? Então, as composições dos músculos extraoculares são esses 7 músculos que nós vamos buscar dissecar. Agora eu vou descrever a técnica cirúrgica, o passo a passo dessa enucleação subconjuntival. E após descrever o passo a passo, eu vou relembrar pontos importantes desse passo a passo na parte final da aula, tá bom? Lembrando sempre que a gente tem que sempre correlacionar a anatomia, essa nossa visão 3D que eu falo sempre, com a peça real, com a execução da técnica cirúrgica. Então, por isso que é muito importante ver, rever, lembrar sempre do passo a passo para que vocês não tenham erros durante o ato cirúrgico. E aqui eu quero relembrar uma coisa para vocês que a gente tem que usar como um método que não pode... a gente não pode romper essa regra, senão a gente vai acabar cometendo erros de técnica cirúrgica. Que é o quê? Se vocês separaram durante essas aulas da Cândido, durante esses 2 anos, né, a gente descreve sempre o passo a passo da cirurgia. Quer dizer o quê? Que tem o passo 1, que tem o passo 2, que tem o passo 3, que tem o passo 4. E eu vejo muitos alunos errando, por quê? Porque eles não lembram exatamente todos os passo a passos, então eles têm que estar com isso em mente certinho. Segundo, que eles não têm domínio sobre a cirurgia, sobre a anatomia cirúrgica, né? Aí, terceiro, as habilidades cirúrgicas, que é tudo que a Canis contempla para a formação do cirurgião. Isso é comum, é normal, tem que evoluir junto mesmo. Só que tem um detalhe no passo a passo que a gente tem que relembrar, que talvez vocês não tinham percebido isso. É o quê? Os passos são degraus. Então, os degraus eles têm que ser vencidos um a um. Quer dizer o quê? Que se eu não venci o degrau 1, eu não posso subir para o degrau 2. Certo? Então, se eu estou aqui no degrau 1, eu não posso vir aqui do nada e subir para o degrau 2. Ou eu estou no degrau 1 e eu quero pular para o 3. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar rompendo o passo a passo de subir certinho a escalada para poder realizar a técnica cirúrgica certinho. Então, quando eu descrevo o passo a passo, então já tomando como exemplo aqui a própria enucleação subconjuntival. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, vamos fazer a cantotomia lateral. Eu vou abrir o olho na região do lado dele para poder expor melhor o globo ocular para começar a cirurgia. Esse aqui é o passo 1. O passo 2 é ancorar o olho para poder expor melhor o globo ocular. Se eu já começar a cirurgia, por exemplo, no passo 2, eu vou ter dificuldade porque eu não vou estar com o globo ocular bem exposto. E aí, se eu já for direto para o passo 3, que é fazer a incisão subconjuntival, eu vou estar mais complicado minha vida ainda. Então, vocês têm que colocar assim, se eu não cumprir o passo 1, eu não vou para o passo 2. Imagina que é um estágio mesmo, é uma escola. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que estar na série 1, vou para a série 2, vou para a série 3, vou para a série 4. Se vocês colocarem isso como um método, como a ser seguido, cumpri o 1 está certo. Agora o 2 está certo. Cumpri o 3 está certo. Aí você pode ir avançando os sinais. Se eu não completei o 3, eu não passo por 4. Se eu não completei o 4, eu não passo por 5. Isso vai gerar para vocês uma segurança maior metodológica de execução da técnica cirúrgica, vai te ajudar a identificar erros mais fáceis e principalmente de corrigir erros. Então, nesse exemplo aqui do bulbo ocular, que eu fiz a cantotomia, que eu não fiz a cantotomia, desculpe, né? Um exemplo, e já fui tentar expor melhor o globo, como é que eu sei? Puta, cara, tá difícil. Por quê? Porque eu não fiz o passo 1. Então eu volto o degrau, faço o passo 1. E aí sim eu faço o passo 2 tranquilo. Depois eu vou para o passo 3. Tenham em mente que o passo a passo não são somente para você decorar e entender. É porque uma coisa deve ser feita antes da outra para facilitar a continuidade da cirurgia, deixar a cirurgia mais fluida, limpa e tranquila possível. Tá bom? Então pensem nisso, lembrem disso
durante a execução de todas as técnicas cirúrgicas lecionadas na Canis, de toda a cirurgia que você for fazer também posteriormente, com todas as técnicas que nós fomos ensinando, para você entender que esse passo a passo são degraus, que você vai 1, 2, não fiz o 1, volto. E aí vai ficar mais fácil até para você memorizar esse passo a passo da técnica cirúrgica, tá bom?